Olá pessoal, saudações a todos! Hoje vamos então com a segunda parte do vídeo sobre a Marching Bull Elephant, um poderoso setup do método Oliver Velez com minhas adaptações aí para o mercado brasileiro. Então hoje nós vamos falar aí a respeito do operacional desse setup. É um operacional bem avançado, tá? Que vai exigir de vocês bastante atenção aí para entender melhor em questão das localizações, em questão dos tamanhos e etc. Tá? Então, olha só, nós temos aí, ó, ontem eu fiz a primeira parte, tá? Então, para vocês entenderem a segunda parte, eu sugiro também que deem uma olhada na parte um, onde estou falando de conceito, onde estou falando também do próprio operacional, mas hoje eu estou dando mais ênfase a esse operacional. Vou falar também da questão aí das qualidades aí do setup, bem interessante, tá? Lembrando que está valendo a promoção aí das apostilas gratuitas para quem estiver fazendo os melhores comentários aí no YouTube. Né? Então eu tenho recebido aí muitos comentários. Os dois melhores comentários serão escolhidos para ganhar aí as apostilas, as maiores apostilas aí de day trading do país. Tá? E se também você quiser, você está vendo esse vídeo aí depois, que vai ficar gravado, obviamente, você pode obter essas apostilas com todas essas informações que eu estou passando aí para vocês. Só clicar aqui no Saiba Mais e você vai ter a oportunidade de ter esse lindo material aí que eu demorei 3 anos para fazer essa compilação aí. Lembrando que eu sou o professor mais antigo do método Oliver Velez aí do país e fiz adaptações aí para melhorar ainda o método para o nosso mercado, principalmente em relação ao mini índice e ao mini dólar. Você pode obter também estar presente comigo durante todos os dias de 8h50 ao meio-dia, assinando o plano semestral da sala, onde você estará comigo, né, durante esse período, tá? Eu mostrando setups aí para o pessoal ao vivo. Né? O plano semestral inclui as apostilas, então o plano semestral e o plano anual estão incluídas aí as apostilas. Será um prazer tê-lo aí conosco, né? Uma sala que vem crescendo bastante, o pessoal muito focado, né? E uma sala bem em cima, né? Bem certa, sem brincadeiras, né? Uma sala séria aí de estudos de day trading, ok? Bom, então o que que acontece? Voltando aqui, nós vamos ver aí como é esse operacional. Um operacional bem avançado da Marching Bull Elephant. Okay? Então, recapitulando, nós temos aqui uma Marching Bull Elephant ideal, que eu demonstrei ontem no primeiro vídeo, na qual candles vêm de baixo, dão um impulso, rompem, mudam a tendência. Não, na verdade, esse setup é um setup de mudança de tendência. Né? Essas barras aqui embaixo, elas vão engolfar uma grande parte aí anterior. Tem que ser barras sólidas, que tem uma sequência, você não pode ter um vermelho no meio. Eu expliquei todos os detalhes ontem no vídeo, aqui só estou relembrando aí vocês. Esse é o mais comum, onde aparece uma RBI aí no meio. Né? Mas existem outras possibilidades, tá? Como essa aqui, por exemplo, que não é uma RBI, é um recuo. Esse recuo também tem entrada, afinal isso aqui é uma Marching Bull. Né? Nós temos outros exemplos aqui, um VBS, né? Você tem uma Marching Bull mais congestionada aqui, né? E vocês têm aqui um VBS e dá aquela paulada toda, ok? Aqui uma RBI, tudo certinho, né? Pois bem, uma coisa importante aí para demonstrar a questão do operacional, pessoal, olha só. Esse candle de recuo precisa estar acima da 20. Precisa estar acima da M20. Então observem, isso aqui é uma Marching Bull? É uma Marching Bull. Você tem candles sólidos vindo de baixo para cima numa tentativa. Aqui está numa tendência de baixa, né? Nós estamos aqui numa tendência de baixa. Né? Essa pancadinha aqui, ó, ela faz a tentativa de mudança de tendência. Okay? Só que na hora que ele recua, tá? Você pode ter uma RBI aqui, mas não acontece nada. Na hora que ele recua, você precisa ter um candle na hora que ele há o recuo,
Esse candle de recuo, você precisa ter o candle acima da M20. E aqui ele recua, você vai comprar onde nesse recuo? Né? Se ele acaba recuando para baixo da M20. Esse aqui é um problema. Setup duvidoso, pois a superação do candle de recuo está na cara da 20. Nesse caso, por exemplo, nós temos uma outra situação que acontece. Então a primeira situação é o candle de recuo precisa estar acima da M20, né? Ou faz uma RBI, né? Esse candle de recuo deve estar mais próximo da M20. Aqui nós temos um problema. Isso aqui é uma Martin? É uma Martin. Ela parte daqui, só que quando ela parte daqui, isso aqui para trás, ele está numa volatilidade menor. Então, na hora que ele parte e dá uma pancada, essa pancada acaba deixando a RBI muito longe da 20. Aqui já foi uma pancada direto, muito longe da 20. O fato de você estar muito longe da 20 vai dificultar uma compra aqui, vai dificultar um operacional aqui. Por quê? A compra aqui vai te deixar com o stop aqui? Não, o seu stop precisa estar abaixo da 20. Você aceita esse tamanho de stop aqui? Você acha confortável operar com esse tamanho de stop? Existe um operacional mais avançado, viu, pessoal, que eu falo aí na Masterclass e principalmente nas mentorias. Eu explico nas mentorias com detalhes aí. E o meu objetivo com vocês aqui é explicar um operacional avançado. Olha que legal, eu vou explicar o operacional avançado hoje de uma Martin. Certo? Então, pessoal, o que acontece? Vamos lá, vamos por etapas para vocês entenderem legal. Olha só. Quem é iniciante, então eu repito, quem é iniciante deve concentrar o seu operacional aqui numa Martin Bull Elephant normal. Essa Martin Bull aqui que você vê vindo de baixo para cima formando, tem uma RBI, uma localização 1 aqui e vai embora. Tá? Que são as mais comuns, inclusive. Ou numa Martin Bull dessa, ela sai de baixo para cima, vem um VBS aqui, você entra. Mas as mais comuns são como essas aqui, ó. Tem um candle, vem candles de baixo para cima retos, tem a RBI e vai subindo. Essa é a situação mais fácil aí para vocês entenderem e para vocês operarem. Eu digo que existe sim um operacional mais avançado para lidar com situações como essa e também situações como essa. Inclusive é essa situação aqui que eu preparei aí para vocês entenderem como um profissional, como uma pessoa mais avançada, um trader mais avançado, um operador mais avançado pode lidar com uma situação dessas. Afinal, essa Martin ela é muito poderosa quando ela corre, certo? Então, eu separei o operacional aqui, certo? Nós vamos fazer juntos aí, tá? No simulador para vocês então entenderem melhor como funciona, certo? A primeira coisa, eu vou deixar aqui, a primeira coisa importante, eu vou rodar. A primeira coisa importante é o seguinte, a Martin Bull Elephant. Você por acaso vai ter uma Martin Bull Elephant no início do dia? Você consegue imaginar esse movimento aqui quando começou o dia? Tá? Pode acontecer, mas se acontecer uma Martin Bull Elephant, não. Não. Por quê? Porque se você colocar, por exemplo, esse padrão aqui, ele está engolfando o quê? Eu não falei ontem no conceito que ele precisa engolfar uma parte de esquerda anterior, uma grande parte de esquerda anterior. Se você colocar esse pedaço aqui, ele está engolfando o quê? Percebem como o conceito aí é importante? Então o que eu quero dizer? Eu quero dizer que não é um setup de início do dia. Então você não vai encontrar uma Martin Bull Elephant no início do dia. Ela vai acontecer mais para frente. Ela vai acontecer em um momento que você já tem a esquerda. Tá? Mas Senna, mas se isso aqui do dia anterior estiver para baixo,
aí isso aqui eu vou estar engolfando a parte do dia anterior. Não, não. Nós estamos falando de setup aí de intraday. Eu não uso o setup do método Oliver de um dia em relação ao dia anterior. Tá? Nós estamos falando unicamente de um dia em específico. Tá? Então o dia é que conta. Então olha que coisa interessante. Não adianta você preparar para fazer uma Marching Bull Elephant no início do dia, porque ela não vai aparecer. Aqui, por exemplo, inclusive, apareceu até bem raro. Esse exemplo aqui já é um exemplo mais difícil de acontecer. Ela aconteceu aqui 10 horas da manhã, mais ou menos 10:10 da manhã. Normalmente é um setup que costuma acontecer mais para frente ainda. Aqui nós temos uma Marching Bull depois de 11 da manhã. Né? Aqui nós temos uma Marching Bull, vamos dizer assim, mais complexa de ser operada depois de meio-dia. Então, aqui nós não temos o horário, mas eu garanto para vocês que a Marching Bull, vamos dizer, olha aqui, ó, Marching Bull 11:40, meio-dia. Eu garanto para vocês que a Marching Bull ela acontece mais para frente. Lá do almoço, que a gente chama de hora do almoço, ou na parte da tarde, você não vai ter uma Marching Bull no início. Então esse setup aí. Por que eu falo aí para vocês? Porque muitos operadores aí confundem. Então pode chegar e falar assim, eu estou fazendo uma Marching Bull. É só você olhar a hora para ver se realmente você está fazendo uma Marching Bull. Quem está fazendo uma Marching Bull aí 9:30 da manhã não está fazendo uma Marching Bull. Isso é importante para vocês entenderem, para vocês saberem o que realmente vocês estão fazendo. Perfeito? Bom, então o que nós temos aqui? Nós temos uma Marching Bull. Por quê? Nós saímos um candle aqui, é o que eu falei ontem, por isso que vocês precisam ver a parte operacional. Na parte 1, nós saímos aqui de baixo, do nada, não dá para prever esse movimento de baixo para cima. Tá? Ele ganhou força, tomou força e ele engolfa o dia anterior direto. Então você tem candles anteriores engolfando aqui, mudando a tendência, tentando mudar a tendência de um ativo. Perfeito? Agora, se essa tendência aqui, na verdade ele muda a tendência do ativo. Agora, se essa tendência vai ser rápida, ele vai voltar, aí nós veremos aí. Mas existe sim isso aqui, uma RBI, nós temos uma Marching Bull com RBI. Perfeito. Então o que acontece? Inicialmente, eu posso então colocar uma compra na superação aqui de 5 pontos, eu coloquei certinho, na superação aqui de 5 pontos dessa RBI. Pois bem, vamos lá. O que acontece, pessoal? Vou deixar rodando, né? O que acontece? Nós temos aqui um probleminha. Qual é o problema? O problema é o seguinte, tá? Qual que é o problema? É aqui, ó. Observem que essa entrada também ela está bem afastada, tá? Ela está, eu não pausei aqui, mas parece que ele pausou. Essa entrada ela está bem afastada da média móvel de 20 períodos. Essa aqui ainda está mais visualmente, mas essa também está bem afastada da média móvel de 20 períodos. Pois bem, essa é uma entrada boa aí para ser feita. Qual que é a qualidade dessa entrada? Bom, no mínimo, na melhor das hipóteses, né? Na melhor das hipóteses nós temos aqui uma Lock 3. O que é uma Lock 3? A Lock 3, tá, é uma região de preços que está longe da M20. Está mais longe da M20, né? Tá? E está longe também da M8. Aqui a M20 e a M8 estão juntas, né? Então ela está um pouco longe da M20 e está um pouco longe da M8. Né? Tem gente que confunde. Tem gente que acha que nós estamos aqui em Lock 5. Tem gente que acha que aqui é uma Lock 5. Não, não é uma Lock 5. Por que não é uma Lock 5? Lock 5, tá, é quando os preços estão longe da 8, que está longe da 20. Tá? Então, para você ter uma Lock 5, olha que entendimento legal. Para você ter uma Lock 5, você precisa ter a 20 aqui, você precisa ter os preços aqui, tá? Com a 20 lá embaixo, né? A 20 está aqui e a 8 está aqui. Ó. Aí nesse ponto de preço,
né, nesse ponto de preço aqui, ó, você está longe da 8, que está longe da 20. Aqui, nesse exato instante, você só tem uma Lock 3, porque você está longe da 8 e está longe da 20, mas a 8 e a 20 estão juntos. Aqui você tem uma Lock 3. Dá para entrar aqui, Senna? Dá. Dá para entrar. Isso aqui é uma Martin Bull, como eu já havia falado. Agora você tem uma Martin Bull de baixa qualidade. Por quê? Porque ela cai nesse conceito aqui. Tá? Candle de recuo muito afastado da 20. Então ela cai nesse conceito aí. Então, esses 5 lotes aqui, que eu vou deixar rodar, que eu vou deixar acionar, esses 5 lotes é para quem pode, no mínimo, operar a Martin Bull com 10 lotes. Tá? 10 lotes. Tá? Por quê? Ele vai dividir o operacional dele. Porque ele sabe que essa localização não é uma localização muito boa. Até mesmo que se vocês observarem, ó, qual que é o stop? O stop está aqui. O stop está de 460 pontos. Né? Não é um stop nada agradável, embora o stop da Martin Bull ele é um stop normalmente mais caro mesmo, porque nós estamos lidando com junção de barras, tá? Mas um stop maior do que 400 pontos já aperta bastante, ok? Pois bem, então, o que acontece, pessoal? Um operador mais avançado sabe que a chance de voltar aí é grande. Tá? Por quê? Porque ele está afastado da M20. A entrada está correta? Sim, a entrada está correta. Certo? Pois bem, mas o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer aí, vamos colocar o alvo, né? Vamos deixar um alvo aí inicial, que eu falo que é um alvo aí de 160 pontos, certo? Nossa, Senna, mas que 415. Nossa, mas que assimetria, coisa ruim aí, né? Vou colocar 3 lotes. Que coisa ruim aí, né? Você tem um stop gigante, né, para um alvo parcial aí pequeno. Isso ao longo do tempo aí machuca. Concordo com vocês. Concordo. Porém, um operador iniciante realmente não deve fazer dessa forma. Porque você vai entrar numa localização ruim dessas, realmente não vale a pena. É uma Lock 3, inclusive uma Lock 3 que eu considero uma Lock 3 desconfortável. O que eu vou ensinar a vocês agora? Eu vou ensinar a vocês então a fazerem um operacional bem avançado. O que nós sabemos? Que eu explico esse operacional inclusive na mentoria. O que nós sabemos? Nós sabemos que como há uma distância da M20 grande, né? Normalmente ele vai acionar e vai voltar um pouco. Então, o que eu falo? Eu falo de entradas de segunda. Opa, estou tentando colocar aqui. Entrada de segunda oportunidade. Segunda entrada de um setup. O que é a segunda entrada de um setup? É a confirmação desse setup. Então, existe então uma entrada original desse setup, há um recuo desse setup e há uma posterior confirmação desse setup, rompendo, acionando o setup de segunda vez, de segunda ocasião, como vocês querem falar aí. Certo? Observem que o susto que um operador aí, iniciante pode tomar. O mais avançado, ele gosta de dividir os seus lotes aí para ele ficar mais confortável. Olha que coisa interessante que vai acontecer. Observam que o ponto mais importante, mais técnico de stop até o momento dessa operação é aqui, certo? Porém, na hora que ele rompe de segunda oportunidade, de segunda entrada que a gente chama,
Esse stop, apesar de continuar sendo um stop muito bom, muito técnico, não necessariamente ele precisa ficar aqui. Agora eu já estou com 10 lotes, o meu stop ele fica aqui. Observem que dessa forma eu diminuí o meu, eu aumentei a minha mão e diminuí o meu stop. Então, um operador iniciante entendendo esse tipo de operacional, ele vai entrar só aqui, aonde é mais confortável. Mas lembre-se, pessoal, tem algumas pessoas que confundem, tá? E vem, por exemplo, uma Marching Bull dessas aqui, tá? E vai esperar o movimento. Deixa eu colocar até tem uma outra aqui mais bonitinha que essa ainda, né? Essa aqui, ó, né? E vai esperar uma volta, né? Olha o que acontece, pessoal. Até que acontece aqui, né? Ele rompe e volta também. Mas aqui não modificou em nada o stop, porque aqui a localização dele já é muito melhor e o stop aqui é o stop original. Não precisa mexer no stop, o stop aqui é pequeno. Então essa entrada aqui vale. O que eu quero dizer com isso é que esse setup é tão interessante que ele deve ser aproveitado. Só que você precisa ter noção do seu lote. E você precisa ter a noção do seu stop também. Então existem formas mais avançadas de lidar com o operacional. Olha esse operacional avançado que eu estou colocando para vocês. Agora eu estou com 10 lotes com stop menor. Okay? Stop bem posicionado, stop menor. Estou com uma saída aqui de 160 pontos, original. Né? E eu posso deixar inclusive todos os meus outros lotes aqui, ó, na saída de 500. Aqui, ó. Porque aqui tem uma força violenta. Né? Aqui tem uma força violenta aqui. Certo? Olha que coisa interessante. Com esse operacional avançado da Marching Bull Elephant, o que eu consegui fazer? Esse é um operacional avançadíssimo aí. Tá? Eu explico com detalhes na mentoria. Pessoal, esse operação avançado, tá? Inclusive tenho a dizer a vocês que eu estou aí com uma mentoria, tá? Ainda aberta para acontecer agora, tá? Em breve, quem vai fazer a mentoria aí comigo vai ter a noção do operacional como esse, tá? Que é um operacional super avançado. Eu estou deixando aberto no YouTube aí um operacional super mega avançado. Um operacional aí literalmente de profissional. O profissional ele tende a se colocar muito melhor em certas situações para aproveitar os diferentes tipos de setups, mesmo com localizações ruins. Então ele aguarda, né? E obviamente isso também pode ser utilizado também por pessoas mesmo que seja iniciantes, se entender isso aqui, o iniciante não vai entrar na primeira, só vai entrar na segunda. O que é importante o iniciante observar, né? Esse stop vai estar onde, pessoal? Aqui, não precisa. Se perder essa média móvel 200 aí, já era. Né? O iniciante, o que acontece com o iniciante? Ele precisa entender que esse operacional ele é só devido à questão aí da localização. Quando você tem essa situação, você deve entrar total aqui de uma vez. Né? Porque seu stop é pequeno, a localização aqui é boa. Isso aqui é uma localização 1. Ó. Isso aqui é uma localização 1. É uma localização 1. Tá? Diferente dessa situação que nós temos aqui uma localização 3. Mas o profissional ele quer tirar proveito da maestria desse setup de uma outra forma. Ele não quer ficar fora, então ele entra com alguma coisa, né? Mas ele não quer se arriscar. Senna, mas então eu poderia entrar só, o profissional poderia entrar só de segunda? Poderia também. Eu estou mostrando as possibilidades que você tem. Eu estou operando aqui, pessoal, com
10 lotes, né? Eu mostrando as possibilidades aí que vocês têm para resolver. Como existe um operacional além, inclusive, da apostila. A apostila, ela explica o operacional, que é um operacional já avançado, operacional muito legal, né? Mas tem outros detalhes que ficam aí mais para Masterclass e principalmente aí para as mentorias, que é o que eu chamo de operacional avançado. Eu estou mostrando aí através da Marching Bull Elephant um operacional avançado, né? Mas esse operacional também é um operacional muito interessante aí, certo? É um operacional bem interessante. Perfeito, pessoal? Então, isso é nós lidando com a Marching Bull Elephant de uma forma, de um operacional bem avançado, bem profissional, né? E tem como utilizar isso também, né? Eu falei mais ou menos não foi mais ou menos, né? Eu dei todas as dicas aqui do operacional avançado. Então aqui serve da mesma forma, né? Você tem entrada aqui, né? Ele sobe um pouco, recua. Existe esse pequeno recuo e ele rompe novamente. Na hora que ele rompe novamente, observa que ele tem um impulso maior, né? E dessa forma você consegue diminuir o seu stop, porque inicialmente, se você entra aqui, seu stop está aqui. Se você entra agora aqui, ó, nesse exato instante, aqui nesse ponto, o seu stop pode estar aqui abaixo da 20. Você já ganhou esse monte de pontos aqui de stop. Quer dizer, se você deixou o seu stop de uma forma bem mais interessante, né? Isso aí é uma Martin de segunda entrada. Eu utilizo não só para Martin, mas eu utilizo para vários outros setups também, tá? E aos poucos, é difícil o dia subir aí com muita dificuldade, né? Demora bastante. Tá? Mas ele acaba subindo e vai querer atingir o gain aí. Na hora que ele está subindo, né, pessoal, o que você pode fazer? Você está muito confortável, começou a subir bastante, né? Eu normalmente deixo esse break-even aqui, mas quando ele já está perto do alvo, né? Eu não vou deixar voltar no break-even, mas aí é uma escolha pessoal de cada um. E se eu quiser também fazer assim, ó, antes do 7, né? Ah, tá legal aqui, ó, vou tirar mais 2, ó. Tirei mais 2 aqui e vou ficar com 760, vou ficar só com 5 aqui. Também é possível. Eu não estou preocupado, né, com isso, né? Agora eu vou ajustar aqui. Eu não estou preocupado com isso. Meu todo detalhe, a minha observação é todo como que você vai manejar isso. Como que você vai entrar? Como a localização, você vai entrar bem localizado, mal localizado? Isso que é importante. Ok, pessoal? Então são duas aulas, essa aula inclusive bem completa, aí de uma Marching Bull Elephant. Tem mais coisa, obviamente. Aguarda todos aí na Masterclass, nas mentorias, tá? Para vocês aproveitarem ainda mais. Então quem estiver interessado aqui na mentoria, converse comigo pelo direct do Instagram, aberto aí para vocês, que vocês vão ter uma explicação bem clara desses detalhes aí. Ok, pessoal? Então é isso por hoje. Abraço a todos. Deixem lá nos comentários, deixem um like, que serão avaliados. Abraço a todos, pessoal.